Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo sobre as 7 igrejas do Apocalipse. Estamos estudando elas e já estamos sendo, não sei vocês, acredito que é recíproco para todos vocês, estamos sendo desafiados, estamos sendo motivados diante do que essas igrejas estavam passando, os desafios que eles passavam, aquilo que Deus repreendia nessas igrejas, como eles motivava elas também. Hoje nós vamos ver a 3ª igreja, a igreja de Pérgamo, por isso eu gostaria de convidar vocês a abrirem suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler dos versículos 12 até o 17. Apocalipse, capítulo 2, versículos 12 até o 17, diz o seguinte: Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreva: Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. Portanto, arrependa-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Vamos orar? Pai, em nome do teu Filho Jesus, nós te agradecemos pelo teu cuidado com cada um de nós e também pela oportunidade que temos de celebrar o teu nome, te adorar através das músicas e também do estudo da tua palavra, Pai. Que o Senhor possa nos guiar através desse pequeno texto e que possamos, através do teu Espírito Santo, entender o que o Senhor quer falar ao coração de cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem. Então, temos estudado já as cartas às igrejas e essa já é a 3ª igreja que nós temos a Jesus endereçando a sua palavra. E nós percebemos, relembrando, nós percebemos um padrão em todas essas cartas, para cada uma dessas igrejas que Jesus enviou. Nós percebemos que ele, primeiramente, se dirige à igreja, que ele se identifica como o interlocutor, ele se identifica através de títulos significativos. Ele afirma o que é bom e correto naquela igreja, o que é digno de louvor, o que ele reconhece que eles estão fazendo corretamente, mas ele também repreende naquilo que eles estão falhando. E diante dessa repreensão, ele chama essas pessoas, essa igreja, ao arrependimento. E ele então, através do arrependimento, através daqueles que perseverarem, ele promete bênçãos aos vencedores. E também, ele sempre lembra de chamar, exortar eles a ouvirem o que o Espírito está dizendo, o que o Espírito fala. E como eu já falei, vocês perceberam na anterior, na realidade, igreja que nós comentamos, esse é um padrão que ele segue, mas existem exceções à regra, porque o anterior não tinha nada de ruim, não foi repreendida, eles eram bons e não tinha nada do que falar mal deles. Mas essa igreja de Pérgamo vai seguir bem esse padrão. Hoje, onde é a região da Bérgama, nós tínhamos, muito tempo atrás, a cidade de Pérgamo. Nós já falamos aqui que João enviou a sua carta quando ele estava exilado na ilha de Patmos. Ele estava exilado, não isolado. Ele estava exilado porque ele estava preso. E aí ele envia a sua carta a 7 igrejas, começando por Éfeso e Esmirna, que já vimos, e agora nós estamos vendo Pérgamo. Aqui nessa região aqui, Pérgamo, ela foi construída, a cidade, em cima de uma montanha.
A montanha, aproximadamente uns 300 metros de altitude, um pouquinho mais. Ou seja, ela era uma acrópole. Acrópole são cidades construídas, né, em cima de montanhas. No caso aqui a gente tem uma representação, para a gente ilustrar, né, temos uma ilustração, né, porque é uma pintura, de como seria a cidade de Pérgamo, a acrópole de Pérgamo, reconstruída. Então isso é uma ideia, porque hoje a gente só tem ruínas. Se vocês tiverem condições, quiserem visitar, vocês podem visitar. E aí, por exemplo, essas colunas aqui, vocês só vão ter a parte de baixo, que é o que sobrou, né? Então tem a possibilidade de ver ruínas. Está lá. Mas era mais ou menos isso. Então vocês podem perceber que tinham diversos templos, né? E essa era uma característica dessa cidade, né? Eles tinham diversos templos porque eles cultuavam diversos deuses. E isso já começa a nos dar uma ideia do que vivia a igreja nessa cidade. Então Pérgamo, por estar em cima de uma montanha, em altitude alta, né, num planalto, um amplo e fértil planalto, isso fazia dela uma fortaleza natural. Lembra que muito tempo atrás eles construíam, né, as cidades, faziam fortificações. Construir uma cidade em cima de uma montanha, onde só tem precipício dos lados, isso dificulta o ataque dos inimigos. Então era uma fortaleza natural. Inclusive, a palavra Pérgamo significa fortaleza. Olha só, que interessante, né? Inclusive, também é da cidade de Pérgamo que vem a palavra pergaminho. Sabiam dessa? Eu não sabia, descobri estudando sobre a cidade de Pérgamo. Mas é bem interessante. Por quê? Por causa que a cidade de Pérgamo era um dos maiores centros culturais. E vocês têm percebido, né, que conforme a gente vai falando de Éfeso, Esmirna, eles eram os maiores, não sei o quê. Eles eram os maiores. A cidade de Pérgamo também queria isso. Um dos maiores centros culturais da região, né? Inclusive lá tinha uma das melhores bibliotecas da antiguidade. E foi lá que, né, pelo conhecimento histórico, que começaram-se a utilizar, então, os pergaminhos, né? Rolos feitos de pele de animal, né? Eles guardavam na sua biblioteca lá. Então, começou lá a utilização de pergaminho. Daí, por isso, a palavra pergaminho. O que nós vamos chamar aqui? Foi feito em Pérgamo, vamos chamar de pergaminho, né? E como eu falei, então, nós temos diversos templos. E a cidade de Pérgamo também era um importante centro religioso de cultos pagãos, algumas divindades da época, como Atena, Asclépio, Dionísio e Zeus. Talvez alguns vocês conheçam, outros seja novidade, mas talvez vocês vão perceber que está mais incrustado na nossa sociedade hoje do que vocês imaginam. Também foi a primeira cidade em que em que eles construíram um templo a César. Lembra que César, o imperador, era considerado um deus e eles cultuavam o imperador, né? Faziam um culto como se ele fosse um deus. Então, nessa cidade foi construído o primeiro templo para cultuar o imperador. Isso foi aproximadamente 29 a.C. Então, Jesus não tinha nem vindo ainda, eles já estavam cultuando o imperador. E por causa disso, ela se tornou a capital do culto a César. Lembra que eu falei de um cara ali que talvez esteja incrustado na nossa sociedade hoje? Era o Asclépio, ou Esculápio. Nome estranho, né? Bom nome para dar para filho. Asclépio, né? Ou melhor, não, né? Esse ali a gente tem o nome latino e o nome grego, né? E ele era o deus da cura na mitologia grega. E era a divindade que mais estava ligada de uma forma íntima a Pérgamo. E por causa disso, muitas pessoas iam até Pérgamo em busca do quê? Cura. Tanto é que, vocês estão vendo, ele tinha uma aparência de serpente também, em algumas imagens. Vocês estão vendo aqui que tem um cajado com uma serpente ao redor, enrolada? Vocês sabem qual que é o símbolo que nós temos até hoje, que tem uma serpente enrolada? Eu vi medicina, né? Até hoje, a medicina leva junto com ela o símbolo do deus Asclépio, o deus da cura. Então essa era uma cidade bem importante. Isso significa que era uma cidade que tinha muita gente de fora, muita gente querendo que o culto
aos deuses funcionasse muito bem, uma cidade muito olhada, uma cidade que, como eu falei, era o principal centro de culto a César, então era muito bem vista pelo Império Romano, uma cidade que vivia de idolatria, culto pagão, imoralidade sexual, vivia de todas essas coisas horríveis para um cristão naquela época. E para nós hoje, obviamente, também, né? Então, já que a gente conhece um pouquinho da cidade onde aqueles cristãos estavam vivendo, vamos ver o que Jesus fala para essa igreja. Primeiramente, como a gente viu, ele direciona a carta à igreja de Pérgamo. Então, nós temos o direcionamento. Lembra, né, do padrão, né, das etapas, temos esse direcionamento. E ele se identifica como remetente da carta. Como é que ele se identifica? Ele diz que estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Lembra quando a gente estudou o capítulo 1, que João vê a imagem de Jesus, que ele está entre os candelabros, né, que representam as igrejas, segurando as estrelas na mão, que representam os anjos das 7 igrejas, que os anjos seriam então os líderes, né, as pessoas à frente das igrejas, e tem uma espada de 2 gumes saindo da boca dele. Então, a gente entende que esse cara aqui é Jesus, porque já foi identificado, né? Então, ele se identifica falando sobre a espada afiada de 2 gumes que ele tem. Isso representa o quê? Que Jesus é quem tem autoridade suprema e o poder sobre todas as coisas. E é ele quem vai efetuar o juízo de Deus, porque é ele quem está com a espada. A espada saindo da boca, muitas pessoas pensam, a espada afiada de 2 gumes, é a palavra, porque, né, é a palavra mesmo. Mas então, é a palavra que é a Bíblia, porque é 2 gumes porque tem o Antigo e o Novo Testamento. Não, é a palavra dele, mas é a palavra do juízo. É o juízo que ele vai trazer. Então, quem está falando é aquele que tem autoridade, é aquele quem tem a palavra para efetuar qualquer coisa, tem poder sobre todas as coisas. Alguns pensam também que pode representar um pouquinho sobre a separação futura, né, daqueles que creem e dos que não creem, né? Mas a realidade, quando a gente lê isso, a gente entende que quem está falando é aquele que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Por que isso é importante? Porque significa que o que a gente vai ler depois, em seguida, está vindo de alguém que tem autoridade e poder sobre todas as coisas. Não é um qualquer, né? Então Jesus, ele se identifica dessa forma. Todas as vezes que ele se identifica de uma forma que nos remete a entender que ele tem poder, ele é o verdadeiro, ele não vai mentir, né? É ele quem é o Salvador e tudo isso, sabe? Ele está sempre se identificando de uma forma que o que vai vir em seguida não são as palavras de João, mas são as palavras do próprio Cristo. Não são as palavras de um mero mensageiro, mas são as palavras do próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, logo em seguida, a gente chega no versículo 13, em que Jesus diz que sabe onde eles vivem, onde está o trono de Satanás. Lembra que eu falei que tinham 4 divindades, né? Então, Pérgamo, ele era o centro dessa seita, essas 4 divindades, 5, se a gente considerar também o culto a César, né? Então, tinha César, Dionísio, Asclépio e Atenas. E, por causa disso, por causa que eles estavam num antro de pecado, que eles estavam no lugar onde se cultuava um monte de divindade, Pérgamo era chamada a cidade onde está o trono de Satanás, que é o que Jesus fala, né? Era conhecida dessa forma, pelos cristãos principalmente, né? A cidade onde está o trono de Satanás. E no meio dessa adoração a Satanás e ao imperador, né, como um deus, a igreja de Pérgamo, ela se recusou a abandonar a sua fé. Mesmo diante da morte do Antipas, mesmo diante da vida, que eles estavam com suas vidas em risco, eles se recusaram a abandonar a Deus, né? Eles se manteram firmes e fiéis. E diante disso, a gente percebe que Deus, ele reconhece a fidelidade daqueles que perseveram na fé. Porque ele diz aqui, eu sei onde vocês estão, eu sei onde vocês vivem no pior lugar do mundo.
Às vezes a gente pensa, né, que o pior lugar do mundo é o lugar onde não tem saneamento básico, onde o alimento é escasso, onde só tem pobreza e tudo mais. Olha, a cidade de Pérgamo aqui, pelo visto, era uma cidade que tinha do bom e do melhor. Viver lá era garantia de segurança. O que vai atacar a cidade de Pérgamo? Muito difícil. O cara tem que ser muito louco para atacar lá. Ou ele tem que ter um bom plano, uma boa estratégia. Só que, para um cristão, lá era o pior lugar que tinha. Era o pior lugar que tinha. Porque lá era o trono de Satanás. Não era lugar para cristão viver. Mesmo assim, eles ficaram. Olha que interessante. Eles não fugiram. Permaneceram fiéis. Eles não abandonaram a obra. Mesmo diante da morte de alguém. E Deus reconhece isso. Deus diz, eu sei onde que vocês estão. E eu sei que vocês permaneceram fiéis. Né? E é isso que é o elogio para vocês. Essa que é a forma de eu reconhecer vocês. Eu reconheço a fidelidade de vocês. Inclusive, quando Antipas, Deus fala, Jesus fala aqui, quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Antipas é o único mártir mencionado pelo nome nas cartas que a gente tem no Apocalipse. A gente vê que tiveram outras pessoas que morreram, né? É comentada, mas o único mencionado pelo nome é Antipas. Diria eu, talvez, mas estaria sendo injusto com as outras igrejas que viviam naquela região, que talvez Pérgamo fosse a mais complicada em perseguição. Mas, como eu disse, poderia estar sendo injusto, né? Perseguição é perseguição. E Deus reconhece isso. Mesmo após a morte de Antipas, a igreja permaneceu fiel. O sofrimento, gente, era real lá. A perseguição que eles sofriam lá era mortal. Não era alguém dizer assim, não, você vai perder as suas posses porque você segue a Cristo. Abandone a Cristo e nós não vamos tomar as suas posses. Não era isso. Se você não abandonar, você vai morrer. É isso. Vida ou morte, o que você quer? Renuncie e viva, ou permaneça fiel e morra. É o que muitos dos nossos irmãos perseguidos vivem em países de extrema perseguição, lá no Oriente Médio e também até aqui do nosso lado, aqui na Colômbia, né? Onde são mortos diante da perseguição à fé. Mas, apesar desse elogio, desse reconhecimento, né, existe a repreensão à igreja de Pérgamo. Eles estavam sendo repreendidos porque eles tinham, entre eles, pessoas que estavam seguindo falsos ensinos. Então, primeiro, que vem em segundo ali, mas eu gostaria de começar por esse. Eles tinham entre eles aqueles que se apegavam ao ensino dos nicolaítas. Vocês devem lembrar do ensino dos nicolaítas, quando a gente falou da igreja de Éfeso, né? Porque ele diz aqui, no versículo 6 do capítulo 2, mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaítas, como eu também as odeio, né? Éfeso odiava. A igreja de Pérgamo estava passando pano. Tem um pessoal que está aí, e eles seguem a linha aí dos nicolaítas. Mas tudo bem, não queremos arrumar confusão. Daqui a pouco eles podiam até pensar, se a gente excluir eles, ou der uma bronca neles, capaz eles entregarem a gente, e aí nós vamos morrer. Não sei o que poderia, né? Qual que foi a motivação deles permitir isso. E o que os nicolaítas diziam, né? Só para a gente relembrar, eu tinha comentado na outra vez, mas só para a gente relembrar. O ensino deles era um ensino que pervertia a graça e substituía a liberdade que nós temos na graça pela licenciosidade. O que é isso, né? Então, em outras palavras, eles eram crentes em Jesus Cristo, mas eles comprometiam a fé deles para poder fazer o que eles queriam. Né? Para eles poderem desfrutar de práticas pecaminosas, principalmente imoralidade. Então pensa aí, eles estavam no lugar onde o culto pagão normalmente envolvia imoralidade sexual e provavelmente eles se deixavam levar. Mas depois eu peço perdão, né? Talvez você se identifica com essa frase, depois eu peço perdão. Se identifica, muito cuidado, porque Jesus está repreendendo essa igreja por permitir pessoas que pensavam dessa forma. Talvez até eles não praticassem moralidade sexual, né? Mas, sei lá, eles participavam das festas. Comida e bebida de graça, né? Vou participar do culto pagão ali, né? Não tem problema nenhum, mas tem problema, né? Isso é pecado. E a gente analisando
a igreja de Pérgamo, essa cidade, no ambiente que eles estavam, um ambiente de idolatria extrema, onde a imoralidade fazia parte, a oferta que eles tinham para o pecado era abundante. Eles não precisavam procurar. Chegava até a porta das casas deles, né? E pensa assim, hoje a gente pensa talvez em imoralidade sexual, é algo que, como a nossa sociedade aqui onde nós vivemos é um pouco mais conservadora, não é algo aceitável, né? Apesar que em alguns círculos, totalmente aceitável. Mas normalmente, né, a maioria, vamos dizer assim, falar em prostíbulo, esse tipo de coisa, não é algo aceitável. As pessoas fazem, mas escondido. Agora, lá era normal. Era incentivado. Culto pagão. Culto ao Deus X, culto ao Deus Y, culto ao imperador. Né? Bebedeira, incentivado. Né? Nossa sociedade, as pessoas torcem um pouco o nariz, mas é bem incentivado também, né? Bebedeira e tudo mais. E eles viviam lá, então, vamos dizer assim, tu não precisava ter muita necessidade de procurar pecado. O pecado estava aí. Hoje em dia o pecado também está aqui na imoralidade sexual. Só que é escondido. O pecado da imoralidade sexual está na nossa mão aqui. Ó. A gente nem precisa acessar site pornográfico, é só acessar o Instagram. Está lá a imoralidade sexual. E muitas vezes de forma aceita. De forma, mas isso aqui não é. Mas lá no nosso coração, lá na nossa mente, aquilo está desenvolvendo algo. Né? Está achando que aquilo é normal. Mas a gente tinha também, nessa cidade, nessa igreja, os que seguiam os ensinos de Balaão. Ele diz que, inclusive, induziam os outros a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. A gente vê um pouquinho mais sobre Balaão lá em Números. Você talvez deve lembrar de Balaão porque é aquele que andava numa mula e a mula falou. Talvez você deve lembrar desse cara aí. É esse cara que eu estou falando. Números 22 ao capítulo 24. E quem era Balaão? Balaão é um cara, um profeta, né? Uma pessoa ali na época de Números que se vendeu a Balaque, rei de Moabe. Balaque chegou para Balaão e disse: amaldiçoe o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel estava indo até a terra prometida e eles estavam passando por Moabe. E o povo de Israel não era pequeno não, era imenso. Pensa na quantidade de gente que tinha. O rei de Moabe ficou com medo. Se essa galera resolver invadir aqui, eles vão dominar tudo. Então vai lá e amaldiçoa eles. Só que Balaão disse o quê? Não vou amaldiçoar. Porque, o senhor deles é o Deus. Mas eu te pago, Balaão. Então eu faço. Aí falou minha língua. Tá pagando, eu vou lá fazer. E aí o que acontece? Ele tenta ir até lá para amaldiçoar, aparece o anjo, o mensageiro lá, ele não vê, a mula vê, ele tenta, a mula não vai, e a mula fala. Ou seja, Deus impediu Balaão de amaldiçoar o seu povo. Balaão volta, porque não foi bem sucedido, mas estava sendo pago, Se eu estou sendo pago, eu vou fazer. Então como é que ele amaldiçoou o povo? Na verdade, ele não amaldiçoou. Ele pegou as mulheres moabitas, levou até o povo e ele corrompeu o povo com as mulheres moabitas. Que induziram o povo ao quê? Idolatria e imoralidade sexual. E a gente vê isso, esse relato dessa questão da estratégia de Balaão. Números capítulo 25, você pode anotar para ler em casa. Fica o tema de casa aí para a semana. Números 25, 1 ao 9. E Números 31, 16, nós temos aqui dizendo o resultado disso. Lá para frente, capítulo 25, lá no capítulo 31, o que aconteceu por causa disso? Foram elas, as mulheres moabitas, que seguiram o conselho de Balaão e levaram Israel a ser infiel ao Senhor. E no final ele diz de modo que uma praga feriu a comunidade de Israel. Ou seja, eles tiveram a consequência desse pecado. Então percebam como é que Balaão fez. E daí em diante, quando a gente fala de Balaão, é sinônimo das formas mais depravadas de adoração idólatra. Principalmente envolvendo moralidade sexual e também falando de gente gananciosa e gente que induz outros ao erro. E aí Cristo ele faz o quê? Ele repreende a igreja por tolerar aqueles que, como Balaão, estavam afastando as pessoas de Deus.
E também por a igreja tolerar aqueles que viviam de forma libertina, que viviam na libertinagem. Então, pensa aí, lá naquela igreja, talvez eles não estavam indo por conta própria, mas tinha aqueles lá no meio que diz, vai ter uma festa aí, a Zeus, vai ser bebida liberada, de graça. Vamos lá que o pessoal vai fazer, se chamavam, bacanal. Quando você fala bacana, cuidado. A origem da palavra bacana é bacanal, não sei. Mas acho, eu não uso. Mas pensa aí, o cara fala pra ti, vamos lá. Mas lá eles vão adorar, essa festa em honra, ao Deus lá que eles estão adorando. Inclusive a prática da bebedeira lá é uma forma de adoração, A gente não vai simplesmente num almoço para arrecadar fundos para a comunidade. É um negócio que o fato de estarmos participando, estamos adorando. É essa forma de adoração que eles têm. Danada, estamos aqui passando fome. Deus enviou esse alimento para nós. Tem gente que fala isso, Deus enviou, Deus está trazendo comida de graça, estamos aqui passando fome na perseguição, não podemos mais nem trabalhar direito. Deus enviou aqui, está aí, O que a pessoa está fazendo? Induzindo o outro ao erro. Achando que não tem nada demais, mas tem. E é isso que Deus está falando. Vocês toleram pessoas assim, que induzem os outros a viver de uma forma libertina. Induzem os outros. E aí tu está lá, depois que tu não vai beber pouco, porque se já está indo é porque não se controla. Já não está sensível ao Espírito Santo. Então, vai aparecer as mulheres lá, que eles tinham as prostitutas cultuais, para adorar aos deuses, e vai participar. Naquela época, esses bacanais, eles faziam na frente de todo mundo, Orgias é a palavra do que eles faziam. Então, não sei, mas acho que não era um bom lugar. E aí Jesus repreende essas pessoas e repreende a igreja por tolerar essas pessoas. Mas nem tudo está perdido. Porque logo em seguida, ele faz o quê? O chamado ao arrependimento. Portanto, arrependa-se. Lembra que sempre tem um chamado ao arrependimento? Se tem coisa errada, tem um chamado ao arrependimento. Deus sempre dá oportunidade. E ele diz o quê? Se você não se arrepender, se não, virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Essa espada, como eu falei, é o juízo de Deus. Contra quem? Contra os rebeldes, contra o pecado, toda forma de pecado. E aí eu vou pedir para vocês abrirem suas Bíblias, um pouquinho mais adiante, Apocalipse capítulo 19, só para a gente ilustrar o que é essa espada, o que ela faz, o que é esse juízo de Deus que eu tanto falo. Apocalipse 19, versículo 15, de sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. E o versículo 21. Os demais foram mortos com a espada que saía da sua boca, daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se fartaram com a carne deles. Então, essa espada é a palavra dele, representa seu poder, mas ela traz juízo. Isso significa o quê? Que esses que não se arrependerem, no final, vão sofrer o juízo de Deus. Não vão fazer parte daquilo que nós vamos ver no versículo em seguida. Então, a palavra de Deus ela é poderosa. Poderosa ao ponto de causar o juízo final. Porque ele simplesmente vai falar. Ele vai falar e vai dizer quem vai estar com ele e quem não vai estar. Eu não estou dizendo, gente, importante citar isso, porque em momento nenhum Jesus está falando desse tipo de coisa, que se a gente pecar, a gente vai sofrer o juízo. E se a gente não se arrepender, obviamente a gente tem que se arrepender dos nossos pecados. E isso para um cristão, sinceramente falando para vocês, é natural. O reconhecimento do pecado, o arrependimento e a confissão é natural. Por isso eu não quero dizer que se eu pecar, atravessar a rua e eu não tive tempo de me arrepender e foi atropelado, eu vou sofrer o juízo, eu vou me inferno. Não é isso. Jesus está falando da vida de uma forma libertina. Ele está falando que eles toleravam o pecado e o cristão não tolera o pecado. Sabe por quê? Porque o pecado enoja. O pecado não desce para o cristão verdadeiro. O pecado, a gente pode até cometer o pecado, mas incomoda. Ele incomoda. E a gente não fica em paz diante do pecado.
E Jesus está dizendo assim, olha, vocês são fiéis a mim, mas vocês estão tolerando o pecado, isso não está incomodando vocês? Conversa com essa galera aí, para eles se arrependerem e andar no caminho. E vocês se arrependam também, porque vocês estão tolerando isso. É dever de vocês falarem para eles, falar com eles. É dever, não é opção. Né? Isso serve para a gente também, quando a gente vê o nosso irmão caindo no pecado. É o nosso dever. E para a gente finalizar, mas ainda não finalizando, porque esse texto aqui é longo, né? Não passou. Bom, versículo 17 vai falar para a gente sobre, então, primeiramente, ele exorta, né? Que a gente escute o Espírito, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, e ele vai prometer bênção. Primeiramente, ele promete, né, 2 bênçãos. Olha que interessante. Ao vencedor, né, aquele que perseverar, então, darei o quê? O maná escondido. E o maná escondido, assim como o povo de Israel, né, tinha o maná, para nutrição física, para que eles pudessem se sustentar, Deus ele prometeu também para a gente, para os cristãos, o pão da vida, o pão espiritual, para nos trazer nutrição espiritual. E esse pão, o mundo que não crê em Deus, ele não pode ver. Sabe quem é? Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí em João capítulo 6. João capítulo 6, versículo 51. João 6. Nós vamos ler o versículo 51. Que diz o seguinte: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela minha vida no mundo. Olha só, o próprio Jesus Cristo falando aqui que ele é o pão vivo que desceu do céu e se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Então essa é uma referência à suficiência de Jesus Cristo para as necessidades do cristão. E olha só que interessante, se a gente comer do pão, nós viveremos para sempre. Se nós estivermos com Ele, nós viveremos para sempre. Porque ele está falando do quê? Da eternidade. Em seguida, ele vai falar sobre a pedra branca, né? Não é pedras, né? É pedra. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Então essa pedra branca, nós vamos receber ela com um novo nome, né? E para ser bem sincero com vocês, a Bíblia não é muito clara o que é a pedra branca. Nem é muito clara qual é o nome que vai estar escrito aí. Mas, obviamente, né, que a gente, entendendo o contexto, estudando um pouquinho mais da cultura, a gente pode, né, meio que pegar alguma nuance aí no meio. Né? Então, a gente pode entender que a pedra branca, ela tem respeito ao maná escondido, porque ele está falando aqui que vai receber o maná escondido, né? E também vai receber uma pedra branca, que está na mesma, né? Então, meio que deve ter relação, está relacionado. Então, o que a gente pode entender? Já que eles estão relacionados, essa pedra branca pode ter uma ideia de ser um símbolo da nutrição eterna, assim como o maná, né? Que nós teremos vida eterna, né? Não vamos mais ter fome, não vamos mais ter sede, assim vai. Então, da nutrição eterna ou a vida eterna que o cristão vai ter quando ele entrar, né, na presença de Deus, na eternidade, vamos passar a eternidade lá com ele. Mas mesmo assim eu vou falar para vocês algumas possibilidades dos costumes da época, só para ilustrar, e vocês terem uma ideia de que como mesmo assim tendo diferentes interpretações, todas elas apontam para a mesma coisa. A gente pode, todas elas, apontar para essa ideia. Por exemplo, naquela época, inclusive na região ali de Pérgamo, era muito comum quando tinha um julgamento, os jurados, quando eles fossem votar, eles davam uma pedra branca, quando eles queriam que a pessoa que estava sendo julgada fosse absolvida dos seus crimes, dos seus erros. Então a gente já faz um pouco da ligação, né? Que nós somos absolvidos de toda a culpa do pecado, através de Cristo Jesus. Interessante. Né? Até mesmo porque Romanos, né, diz que já não há condenação alguma sobre nós. Né? Romanos capítulo 1, versículo 8 diz isso. Aqueles que estão em Cristo Jesus não seremos condenados.
Porque Jesus morreu por nós. Outra ideia pode se referir à suficiência de Cristo, na questão de estar com Ele, porque as pessoas utilizavam amuletos no pescoço, representando, né, um cuidado e tudo mais. Esse eu acho que pode até ser, mas foge um pouquinho. Acho que Jesus não ia utilizar uma referência assim. Mas temos também a referência de que naquela época, quando você era convidado para um banquete, né, você, em vez de receber um ingresso de papel, porque não tinha impressora na época, o papel era caríssimo, você recebia o quê? Uma pedra branca, que era seu ingresso, aquele banquete, né? E com quem que nós vamos cear no céu? Com Jesus, né? A parábola das 10 virgens diz que nós vamos entrar no banquete. Então pode ter relação. Da mesma forma, os atletas, né? Lembra que a gente está numa época que já começaram os jogos. Então existiam os atletas, existiam também os gladiadores. E quando eles venciam uma competição, eles recebiam um prêmio, mas eles não recebiam um prêmio na hora. Porque ia ter então uma festa de celebração aos vencedores, onde iam ser dados os prêmios. Então ele recebia o quê? Para comprovar que ele venceu o jogo, sei lá o que ele participou, uma pedra branca. Podia ser uma pedra pequena, podia ser um negócio grande, né? Às vezes o atleta não era nem dali, então ele voltava para a sua cidade e aquela era a prova que ele era vencedor, para receber a sua recompensa. Da mesma forma nós recebemos então a pedra branca, para quê? Para que quando chegue o dia, nós que vencemos, possamos entrar então na presença de Deus para a recompensa, que é a eternidade. Então estão percebendo que todas elas se conectam com a ideia do maná escondido, de que Deus vai nos sustentar pela eternidade, a vida eterna, estarmos na presença dele. Todas elas meio que se conectam. Então não é muito claro de onde é que Jesus tirou, né, essa ideia. Mas nós podemos ir para esse caminho, onde nós entendemos que a pedra branca, ela representa essa ideia de pertencimento. Vamos fazer parte da vida, do relacionamento com Deus, diretamente pela eternidade, esse ingresso de algo que já foi pago, que está pago. Nós temos na mão algo que está pago. Não vamos ser cobrados quando chegarmos na entrada. Está pago e nós recebemos isso de graça. Por quê? Porque nós somos os vencedores, os que perseveraram, né? E também tem a questão do nome. O nome que é conhecido apenas por aquele que o recebe. Não é claro se esse é o nome de Jesus, se é um nome novo, se você vai receber um novo nome, porque nós vamos receber um novo corpo, né? E a gente vê, também alguns ligam, né, que Abraão, quando teve um contato com Deus, né, quando teve uma experiência com Deus, ele recebeu um novo nome. Jacó também. Alguns pensam assim, não sei. Mas também não importa muito. A questão é que toda essa questão, a pedra branca, o maná escondido, o novo nome, né, representa com a ideia de que nós entraremos na eternidade com tudo pago e nós seremos sustentados por Deus. Ou seja, sem julgamento algum, porque seremos inocentes, mesmo com todo o pecado que a gente comete aqui, né? Ou seja, só quem for o vencedor, aquele que perseverar, vai receber de Cristo o sustento e a permissão para entrar no paraíso. Só o vencedor vai entrar lá. E por que eu entendo que é bem por essa linha? Porque Jesus, ele está mandando uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. E até então, ele está falando da eternidade sempre no final. A bênção à eternidade. Ele não promete, até essa igreja aqui, pelo menos, bênção alguma naquele momento. Perceberam isso? Porque ele fala aqui, ao vencedor vou dar do maná escondido, a pedra branca e tudo mais. Na igreja de Esmirna, ele fala que o vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte, né? Então, está dizendo que vai exatamente a mesma coisa. O vencedor vai passar a eternidade comigo no céu, né? E a igreja de Éfeso, ele diz ao vencedor, darei direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A mesma coisa. Então, por isso que eu entendo que ele também está falando isso para a igreja de Pérgamo. O vencedor vai passar a eternidade comigo. E não só por isso, porque todo o evangelho fala isso. Aquele que crer que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador e que ele ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Aquele que crer e confessar com a sua boca isso, né? Será salvo. Salvo o quê? Como assim? Passará a eternidade com ele no céu.
Então é isso que ele está falando para essa igreja que vivia numa imensa perseguição. Ele está dizendo, se vocês perseverarem, vocês estarão na minha presença. Persistam, mas se arrependam. Porque vocês estão deixando algumas pessoas aí do mau caminho aí influenciar vocês. Também alguns aí que estão querendo fazer coisas que não me agradam. Então, exortem essas pessoas, se arrependam, façam eles se arrepender também. Tá? Então, o que a gente tem a ver com tudo isso, com essa igreja de Pérgamo? Vamos relembrar o que a gente viu. Primeiro ponto, os cristãos de Pérgamo, assim como das outras igrejas, eles viviam num ambiente perigoso e de extrema perseguição. E, diante disso, Jesus reconhece a fidelidade deles. Reconhece a fidelidade diante do ambiente pecaminoso que eles estavam vivendo. Um ambiente totalmente pecaminoso. Só que, ao mesmo tempo, né, mesmo reconhecendo a fidelidade, até diante de morte, né, a mártir, ele repreende o fato de que eles deixam falsos ensinos fazerem parte da sua igreja. E isso a gente não pode deixar, a gente não pode tolerar. Né? Fazendo um parênteses aqui, a gente tem opiniões diferentes no corpo de Cristo, na igreja, entre os cristãos. A gente tem. Só que a gente, em algumas áreas, né? A gente tem essas opiniões diferentes, porque a gente não pode deixar que heresia, que pecado, né? A gente não pode deixar que pensamentos impuros façam parte. Direcionamentos que não fazem parte da palavra de Deus. A gente tem que negar isso. A gente não pode tolerar isso, né? Talvez a gente não viva hoje, aqui em Bento Gonçalves, numa cultura idólatra como era a igreja na cidade de Pérgamo. Talvez a gente não tenha aqui culto pagão aí na rua todo dia. A gente não tem esses templos, né? E eles influenciando, e a perseguição e tudo mais, as pessoas sendo mortas publicamente por causa da sua fé. Mas a gente está numa cultura onde está muito forte a pornografia, imoralidade sexual, pecados sexuais. Não só isso, mas trapaça, vícios. Né? Às vezes a gente tem vícios que a gente deixa assim, tudo bem, mas, né? Mas ele está indo para a igreja, né, e tal. Bebedeira, né? Calúnia, difamação, fofoca, mentira. Tudo isso faz parte da nossa cultura, da nossa sociedade hoje em dia. E o que a gente faz com isso? A gente tolera? As pessoas que não estão na igreja, tudo bem. Eles estão vivendo lá e a gente tem que orar por eles e levar o evangelho até eles. Mas as pessoas que estão entre nós, a gente tolera esse tipo de coisa? A gente incentiva? Porque se a gente incentiva, inclusive, a gente está seguindo o ensino de Balaão. Se a gente tolera, ou se a gente faz, mas não tem problema, né, e tal. Porque olha ali o ensino do Nicolaíta aí. Né? Porque se faz bem para mim, tudo bem. Né? Veja bem, é uma necessidade que eu tenho. Eu não tenho controle. Tá? A gente não pode tolerar o pecado. E a pessoa pode dizer assim também, mas é que eu luto com esse pecado há muitos anos. Mentira. Mentira. E mentira vem do diabo. Tá? A gente não pode dizer que a gente luta se a gente não venceu ainda. Muitos anos. Por que eu digo isso? Porque a gente não vai vencer pecado. Essa é a verdade. Quem vence o pecado? O Espírito Santo. Ou melhor, quem vence o pecado é Jesus Cristo, né, que morreu na cruz. Mas quem vai nos levar até a abandonar o pecado é o Espírito Santo. A gente não tem força. O que a gente quer fazer? Pecar. Quem que está dentro de nós que vai nos direcionar para longe do pecado? O Espírito Santo. Então, a grande realidade é que muitas vezes quando a gente diz eu estou lutando com esse pecado há anos e tudo mais, a grande realidade é que a gente está fazendo sabe o quê? A gente peca, a gente ora, Deus me perdoa por esse pecado, me ajuda a vencer esse pecado, mas lá no fundo eu quero pecar. Lá no fundo eu quero pecar. Essa que é a realidade. A gente se engana a nós mesmos, tá? Eu vou dizer para vocês, no momento que a gente entrega de verdade para o Espírito Santo e a gente deixa ele agir, no momento que a gente confessa para uma outra pessoa e realmente se entrega a Deus, tu vai pecar de novo. Mas vocês vão perceber
que aos poucos vocês vão vencer esse pecado. Porque não é você que vai vencer, é Jesus. E Ele que nos torna o que mais que vencedores, né? Então, a gente não pode tolerar o pecado, a gente também não pode se curvar à pressão para ser tolerante ao pecado. Se a gente precisar ser perseguido, vamos ser perseguidos, mas a gente não pode aceitar qualquer coisa, né? Se você quiser matar o filho, né, falando uma pessoa que não é cristã, quiser matar o filho que está na sua barriga, você mate. Eu discordo disso. E eu sou contra, você está matando. Ah, mas é pouco. Não, aborto é pecado. Quer me prender por causa disso? Eu vou ser preso. Mas é pecado. E eu não aceito. Você quer fazer? Você está pecando. Te disse que é pecado. Sinto muito pela sua vida. Estou aqui para o dia que você se arrepender desse assassinato que você vai cometer. Mas saiba que é pecado, né? Então a gente não pode se curvar só porque a pessoa é minha amiga, eu vou perder a amizade. Talvez você vai manter a amizade e você vai mandar essa pessoa para o inferno, porque você não vai falar. Essa aqui é a verdade, né? Porque você não falou a verdade para ela. Ou você perde a amizade, mas daqui a pouco, sei lá, você falou a verdade para ela e algum dia, quem sabe, né? A gente não sabe, né? Mas você foi real com ela, você não mentiu para ela. E aí, para nós que estamos vivendo em pecado, porque a gente comete pecados ainda, ele diz o quê? Arrependa-se. É isso que ele falou para aquela igreja. Jesus chama ao arrependimento. Então nunca diga que você não tem pecado porque você é mentiroso. Nunca diga que você não consegue abandonar uma prática pecaminosa. A gente tem que admitir, e isso é forte. E eu não faz muitos anos que eu aprendi isso. A gente tem que admitir para Deus que a gente ama mais o pecado do que o filho dele que morreu na cruz por nós. Essa que é a verdade. E aí no momento que a gente admite para ele que a gente ama mais o pecado, e a gente diz, Deus, eu quero te amar, aí começa a mudança. E aí vocês vão perceber que por mais difícil que seja abandonar um pecado, vocês vão perceber que vocês vão ter forças que vocês nem imaginam de onde vem. Eu digo, vem de Deus, né? E é real, gente. É real. Ao ponto de vocês terem talvez algum vício, algum pecado, algo que vocês praticam que é uma necessidade e vocês não sentem mais nem falta depois. São tentados ainda, capazes até de cair. Vai acontecer. Mas não é mais uma necessidade. A grande realidade diante dessa carta à igreja de Pérgamo que eu percebo é o chamado ao arrependimento e a entregar-se a ele diante de uma sociedade pecaminosa, diante de pessoas que querem nos levar para longe dele. Então, se tem uma mensagem final que eu deixo para vocês, é essa que está na tela. Arrependa-se, entregue-se ao Deus Criador do universo. Porque Ele é quem vence o pecado e nos faz vencedores. É só Ele que pode fazer isso, mais ninguém. E a melhor coisa de nós vivermos em igreja é que nós podemos contar uns com os outros. Tanto para nos apontar o erro, quanto para pedir ajuda diante de um erro. Isso que eu estava falando para vocês de vencer pecado e tudo mais, é algo que eu só percebi alguns anos atrás, quando... Eu já contei isso para vocês. Em outro momento. Quando uma pessoa veio confessar um pecado, olha só que interessante. Ela veio confessar o pecado para mim, pedindo ajuda, e eu tive que admitir, né? Eu tenho o mesmo pecado. E me envergonho, porque por mais que eu luto com as minhas próprias forças e não consigo abandonar esse pecado. E eu reconheci para a pessoa, eu disse assim, olha, a realidade é que em alguns momentos eu amo mais esse pecado do que Jesus. E aí, nós começamos a orar um pelos outros, e nunca mais. Nunca mais. E sabe o que é o legal disso? Que para nós é triste, às vezes, que eu comecei a perceber os outros pecados, né? Que eu estava tão vidrado num só, que comecei a ver que tinha outros. E é assim que Deus trabalha nos nossos corações. E a gente vai se entregando. Percebem como que viver em igreja é importante? Como que discipulado, como andar junto, como aconselhamento, a gente conversar com outras pessoas. Porque às vezes a gente não quer confessar, a gente tem vergonha. Em momento algum eu apontei para ele e disse, você está errado, você, nossa, o maior dos pecadores. Eu tive que admitir, se eu não tivesse aquele pecado, também não. Vamos orar. Se eu não cometesse aquele pecado, não sei o que tu está passando. Mas eu sei que o meu Deus é maior do que tudo. Porque Ele é o Deus, né, que tem a espada de dois gumes, que vai trazer juízo. Mas ao vencedor, Ele promete bênção. Vamos orar por isso, então, porque a gente tenha no nosso coração essa força que vem de Deus.
esse poder todo. Senhor Deus, em nome do Teu Filho Jesus, Pai, nos entregamos a Ti nessa noite porque sabemos que o pecado está nos nossos corações ainda, infelizmente, e as tentações, elas chegam na nossa frente. Somos tentados por todos os lados, Pai, mas sabemos que, assim como a igreja de Pérgamo, que estava num ambiente totalmente pecaminoso, um ambiente extremamente difícil, estavam correndo risco de vida, nós sabemos que o Senhor traz bênção para nós e como trouxe para eles, porque o Senhor está com eles, o Senhor tem eles nas tuas mãos, o Senhor tem nós nas tuas mãos. Nós somos também um desses candelabros, como nós vimos naquela imagem, que o Senhor está no meio, e nós podemos contar contigo, Pai, que o Teu Espírito Santo nos conduza a um crescimento espiritual, nos conduza a nos libertar dos pecados que ainda estão nos incomodando, que as fortalezas pecaminosas possam ser vencidas, que essas correntes que nos aprisionam, que já foram quebradas, possam ser percebidas por nós, para que a gente realmente, simplesmente saia dessa prisão. Pai, o Senhor conhece o coração de cada um que está aqui, o Senhor sabe as lutas, o Senhor sabe as dificuldades, o Senhor conhece a fidelidade de cada um também, e te peço que o Senhor torne cada um de nós ainda mais fiel, que Teu Espírito Santo, de forma poderosa, possa nos conduzir a uma vida livre de pecado e livre em Ti, Pai. Que nenhuma tentação que venha a nós seja mais difícil que possamos suportar, mas que a gente possa se agarrar em Ti. Em nome de Jesus que eu oro, Pai.